Essa nota de rodapé refere-se a coisas que eu disse muitas aulas atrás sobre a função social das letras. Então, isso aqui é tirado de um ensaio do Ezra Pound chamado How to Read, Como Ler, que vou fazer uma tradução meio capenga, mas suficiente para vocês entenderem. Pergunta o Pound: tem a literatura uma função no Estado, na agregação dos humanos, na república, na res pública, que deveria significar a conveniência pública, apesar da burocracia e do execrável gosto do popular para selecionar seus governantes? Resposta: ela tem. E essa função não é a de coagir ou persuadir emocionalmente, ou de intimidar ou oprimir pessoas para que aceitem um determinado conjunto ou 6 conjuntos de opiniões como opostas a um outro conjunto de meia dúzia de opiniões. Essa função tem a ver com a claridade e vigor de todo e qualquer pensamento e opinião. Ela tem a ver com manter a limpeza das ferramentas, a limpeza dos instrumentos, a saúde da matéria mesma do próprio pensamento, salvo nos raros e limitados exemplos de invenção nas artes plásticas ou nas matemáticas. O indivíduo não pode pensar e comunicar o seu pensamento, o governante e legislador não pode agir efetivamente ou moldar suas leis sem palavras. E a solidez e validade dessas palavras estão sob os cuidados dos malditos e desprezados literatos. Quando o trabalho deles apodrece, e com isso eu não quero dizer que eles expressem pensamentos indecorosos, mas quando o meio mesmo, a essência mesma do seu trabalho, a aplicação da palavra à coisa apodrece, isto é, se torna frouxa e inexata, ou excessiva, ou manchada, a maquinaria inteira do pensamento social e individual e da ordem vai para o brejo. Esta é uma lição da história, e uma lição que ainda não foi aprendida nem pela metade. Não é somente uma questão de retórica, de expressão frouxa, mas também do uso frouxo das palavras individuais. O que a Renascença ganhou em exame dos fenômenos naturais, ela em parte perdeu no sentimento e desejo dos termos descritivos exatos. Olha, essa é uma observação maravilhosa, porque, por um lado, você vê que houve uma ampliação do campo de observação natural a partir da Renascença. Houve mesmo, né? Surgimento de novas ciências, novos temas e novos meios de investigação. Mas, no plano conceitual, os filósofos modernos eles são de uma inexatidão, às vezes de uma grosseria, assim, pueril. Por isso Schelling diz que a filosofia caiu naquela época para um nível pueril. Pueril, por um lado, abraçou mais temas, e temas às vezes até mais difíceis, e por outro lado perdeu o instrumental teórico. Mas na medida que perdeu o instrumental teórico, tentou suprir esse instrumental com o uso do método matemático. Quer dizer, como se fazer contas exatamente pudesse substituir, vamos dizer, a compreensão exata da relação entre a palavra e coisa. Quer dizer, as medições jamais podem suprir uma coisa dessa. Se você não sabe do que você está falando, se você não tem uma noção muito clara do nexo entre palavra e coisa, ou da falta de nexo, não adianta você medir tudo com exatidão, porque vamos dizer, vai ser a medida exata de uma coisa totalmente indefinida. Não é isso? Então, por exemplo, quando René Descartes, com todo o seu cartesianismo, ele procurava uma sede corporal da alma e acreditava encontrar na glândula pineal, então esse sujeito não sabe nem o que é corpo e nem o que é alma. Então ele pode observar cientificamente o tempo que ele queira, mas ele não sabe o que ele está procurando. E erros desse tipo são cometidos o tempo todo. E daí que surge justamente o negócio da paralaxe cognitiva.
né? Alguns filósofos do começo da modernidade, eles chegam realmente a parecer loucos ou trapaceiros. De tão, como é que se diz? Tão frouxa é a sua consciência dos objetos que estão lidando e, ao mesmo tempo, né, tão rigorosa a matemática que eles pretendem inventar. Não é isso? Quando Newton fala do espaço absoluto, eu digo, bom, até hoje estou tentando pensar o que ele quer dizer com o espaço absoluto. Eu não sei, ele também não sabia. E, no entanto, está tudo medido certinho. Quando Galileu inventou a superfície inclinada sem atrito, e ao mesmo tempo dizia que não era um conceito inventado, eu digo, pera um pouquinho. Uma superfície sem atrito não pode existir no mundo real, só pode existir no mundo inventado. Mas se não é inventado, então de onde você tirou isto? Da realidade não foi, do seu pensamento também não foi. Aonde existe isto? A superfície sem atrito, né? Então a gente vê que ele não tem consciência, vamos dizer, do material conceptual com que ele está lidando. Então, o que eu quero dizer é que a mente medieval tinha pouco mais com que lidar do que as palavras. E por isso mesmo foi muito cuidadosa na definição dessas palavras. É de fato o requinte dos filósofos medievais, né, em esclarecer exatamente qual é a categoria, qual é o nível de predicação, quais são as várias acepções em que você pode usar uma palavra, né? É um negócio fabuloso. Por exemplo, nos debates escolares, né, quando o sujeito enunciava uma posição, aquele nomeado para ser o seu adversário tinha que primeiro repetir o que o outro tinha dito, depois tinha que subdividir o argumento nos seus vários aspectos, nas suas várias acepções possíveis, e dizer em qual ponto você ia impugnar aquilo. Se você ia impugnar a substância do argumento, se você ia impugnar a demonstração, se você ia impugnar o uso de um determinado conceito, etc, etc. Tudo isso era de uma finura extraordinária. Vamos dizer que se um pouco disso tivesse se transposto para a fundação das ciências modernas, seria uma maravilha. Mas parece que a pessoa trocou uma coisa pela outra. A Idade Média não definia um revólver em termos que pudessem designar igualmente uma explosão, nem as explosões em termos que definiriam os gatilhos. Daí, citando imprecisamente Confúcio, pode-se dizer: não importa se o escritor deseja o bem da raça ou age meramente para sua vaidade pessoal. A coisa é mecânica na ação. Na proporção em que sua obra é exata, isto é, verdadeira para a consciência humana e para a natureza do homem, tal como é exata na formulação do desejo, nessa mesma medida ela é durável e é útil. Quero dizer que ela mantém a precisão e a claridade do pensamento, não meramente para o benefício de uns poucos diletantes ou amantes da literatura, mas mantém a saúde do pensamento fora dos círculos literários e na existência não literária, na vida geral do indivíduo e da comunidade. É claro que hoje nós vivemos dentro de uma atmosfera de confusão verbal e mental e perceptiva, assim, quase desesperadora. De você tentar introduzir um pouco de clareza em qualquer debate é quase impossível, porque não só as pessoas perderam a capacidade de fazer isso, mas perderam a vontade de fazer isso. Quando você chega nesse pessoal da política, nesses ativistas imbuídos de desconstrucionismo, onde eles frequentemente sabem que estão mentindo e eles querem exatamente impor a coisa justamente porque é mentira. Quer dizer, eu sei que é mentira, mas eu quero que seja assim e eu quero que você aceite isso. Bom, então, aí você perdeu a vergonha completamente. E não é possível você introduzir uma clareza nesse debate, porque as pessoas não querem a clareza. Realmente elas querem se enganar umas às outras e a si mesmas. Quer dizer, querem o império do voluntarismo psicótico. Quer dizer, eu quero que 2 mais 2 dá 5 e vai dar. Frequentemente, esse voluntarismo é baseado num desejo de poder, mas hoje em dia não é nem isso. Hoje em dia você vê política baseada em fantasias sexuais. Você quer uma coisa mais subjetiva do que fantasia sexual, mais arbitrária do que fantasia sexual? Quer dizer, você gosta disso, o outro gosta daquilo. Amanhã você pode mudar completamente, né? E
Às vezes se cria toda uma política com base nisso, e se criam argumentos jurídicos. Aí, bom, é claro que a conversa ficou totalmente psicótica. Não é isso? A nossa esperança é o seguinte, é que nem toda a sociedade foi infectada por essa coisa. Ainda tem pessoas que procuram pensar, procuram conhecer mais ou menos, querem mais ou menos saber o que está acontecendo. E tudo no mundo depende de que sejam estas pessoas, e não os malucos, que tomem as rédeas da sociedade. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós temos que fazer a nossa parte no serviço. Então, por hoje é só.